Bom dia, tudo bem? Bem-vindos aí, mais uma live minha. Mais um treinamento insano, né? 1 hora da manhã, mais um treinamento insano pelo Periscope sobre as questões de direito penal da OAB, tá bom? Bastante gente online aí. Vamos entrando, convidem os amigos, compartilhem essa live, compartilhem a live e bora sentar o dedo na tela desse celular. Lembrando que essa transmissão eu vou colocar depois no meu canal do YouTube, tá bom? Delta Thiago com TH. Quem não conseguir ver depois, quem perder, tá lá no canal do YouTube. Maravilha? Fechou? Vamos que vamos? Estão dispostos? Estão acordados? Vamos ver as questões de direito penal da OAB. Eu vou fazer alguns comentários. Não vou comentar opção por opção, para não ficar muito cansativo. Eu vou fazer uma análise geral em relação às principais questões, tá bom? Vou destacar alguns pontos e abordar para vocês. Simbora, vamos lá? Flávia, Tamires, Pedro, João, vamos que vamos então? Já recebi várias mensagens, agradecimentos, galera que prestou OAB falando que passou, que as lives têm ajudado, galera que prestou TJ do Rio Grande do Sul, MP do Rio de Janeiro. É muito bom receber esse carinho de vocês, tá bom? Por isso que eu vou continuar fazendo as transmissões, colocando dicas no Instagram, no Facebook, para ajudá-los. Ajudando vocês, eu ajudo eu mesmo, porque eu recebo essa energia que é formidável. Maravilha? Vamos lá então? Vamos? Bastante gente que prestou OAB aí, tá online. Quem que prestou OAB? Quem que prestou OAB aí? Ah, Marcelo, você não vale, Marcelo. Para de ser vergonha, pô. Tem bastante. Passaram? Galera que colocou eu aí, passaram? Conseguiram passar? Ótimo. Parabéns então. Parabéns para vocês que passaram. Quem não conseguiu passar ainda, pega firme, estuda mais e na próxima vez passa o trator, tá bom? Vamos embora então, né? Vamos começar. Ó, eu tô com o caderno branco aqui, tá? A minha base é o caderno branco. Então eu vou começar pela questão 59. Quem está acompanhando aí, eu vou começar pela questão 59 do caderno branco. Ó, pessoal, seguinte, a questão 59, ela trata da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. É o cerne da questão 59, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Pessoal, se eu ficar lendo as questões, vai demorar um pouquinho, porque são questões longas, né? A OAB, ela tem esse costume de fazer questões, enunciados um pouco longos, tá? Então eu vou fazer um comentário geral, depois vocês podem pegar a prova, tá lá no site da FGV e tentem fazer sem olhar o gabarito, tá bom? Eu vou fazer comentários gerais para vocês tentarem entender e fica como tarefa, porque se eu ficar lendo questão por questão, fica um pouco maçante, tá bom? Eu vou explicar, tentem entender e depois vocês procurem fazer a prova, tá bom? Vamos lá então? Vamos lacrar penal. Então vamos, ó. Questão 59. Questão 59. Questão 59, ó, do caderno branco. Vamos lá, ó. Eu vou ler então. Vocês querem que eu leia a questão? Eu vou ler então, vou ler. A galera tá pedindo para ler, eu vou ler então, ó, rapidinho. Ó, questão 59. Durante uma discussão, Teodoro, inimigo declarado de Valentim, seu cunhado, golpeou a barriga de seu rival com uma faca, com intenção de matá-lo. Um cara pegou a faca e golpeou a barriga do outro com a intenção de matar. Ocorre que após o primeiro golpe, pensando em seus sobrinhos, Teodoro percebeu a incorreção de seus atos e optou por não mais continuar golpeando Valentim, apesar de saber que aquela única facada não seria suficiente para matá-lo. O cara pegou a faca, enfiou no outro, deu um golpe de faca, podia continuar, porque sabia que aquele golpe não era suficiente para matar, mas ele resolveu parar, porque ele percebeu que estava agindo erradamente. Em suma, essa é a questão.
Vejam, o CERN trata da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Tá bom? Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Esse é o centro dessa questão. Pessoal, mais uma vez eu ressalto a importância de estudar a parte geral do Código Penal. É importantíssimo. O Código Penal, a parte geral, é a base. Sem a base, não dá para entender a parte especial. Essa prova da OAB, podem ver, pegaram aqui três questões de parte geral. 3 questões de parte geral. Praticamente metade da prova de penal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Metade da prova de penal é da parte geral. Vejam como é importante estudar a parte geral do Código Penal. Das 6 questões de direito penal da prova da OAB, metade é parte geral. Então fiquem ligados, deem uma atenção especial para a parte geral. Então, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Esse é o CERN. Não dá para fazer esse tipo de prova, nem prova de carreiras jurídicas, sem saber a diferença entre desistência voluntária e arrependimento eficaz. Não dá, para tudo. Vamos lá, vamos lembrar, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Na desistência voluntária, o que acontece? O agente ele inicia a execução do crime. Peguem o exemplo da prova. O cara pega a faca e golpeia o outro. Ele começou a executar o homicídio. Ele inicia os atos executórios. Mas, depois de iniciar os atos executórios, no meio dos atos executórios, por livre vontade, ele para. Ele decide parar. Por isso esse nome, desistência voluntária. Voluntariamente, o agente desiste de prosseguir nos atos executórios. Ele pode continuar prosseguindo nos atos executórios. Ele pode continuar dando as facadas. Mas ele desiste de prosseguir. Por isso que tem esse nome, desistência voluntária. Notem, a desistência voluntária ocorre durante os atos executórios. O agente pode continuar, mas ele decide parar de forma voluntária. É diferente quando o agente para porque a polícia está chegando. Imaginem assim, ele está golpeando com a faca e aí ele escuta o barulho da viatura, ele para. Vejam, nesse caso não há desistência voluntária, ele parou em razão da intervenção de terceiros. Nós não teremos uma desistência voluntária, mas sim uma tentativa de homicídio. Porque vejam, no caso aqui da OAB, fala claramente que a intenção era matar. Portanto, havia o quê? Animus necandi. Ele agiu com ânimos de matar. Agora, se ele dá uma facada, ele pode continuar e ele para voluntariamente, aí nós temos a desistência voluntária. É diferente do arrependimento eficaz. Por que é diferente do arrependimento eficaz? No arrependimento eficaz, pessoal, o agente ele inicia e acaba os atos de execução, só que ele evita a consumação. Por isso que o arrependimento é eficaz. Vejam, essa diferença é básica. Vocês precisam entender essa diferença. Na desistência voluntária, ele está na execução, ele está dando as facadas, ele está executando o crime. Só que ele não chega a findar, ele não chega a esgotar a fase executória. Ele para ainda na fase executória. Ele não chega a esgotar a fase executória. Isso na desistência voluntária. Já no arrependimento eficaz, ele ultrapassou a fase de execução. Ele já ultrapassou a fase de execução. Só que ele se arrepende. E ele evita a consumação de forma eficaz. Ou seja, ele não deixa o resultado se produzir. Um exemplo para ficar bem claro para vocês. Imaginem que o agente, ele dá para a vítima um veneno. Uma substância mortífera. Ele dá o veneno para a vítima. Acabou o ato de execução. Encerrou a fase executória. Só que, antes desse veneno começar a fazer efeito, antes dele matar a vítima, o agente se arrepende, vai lá e dá para ela um antídoto para ela melhorar. Vejam, houve o quê? Arrependimento eficaz. Por que arrependimento eficaz? Porque ele já tinha saído da execução, ele retorna e evita a consumação. Entenderam a diferença básica entre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz? Conseguiram captar?
Desistência voluntária, ele para nos atos de execução. No arrependimento eficaz, ele para, mas após os atos de execução. E ele evita a consumação. Essa é a diferença básica. No primeiro, não encerra a execução. No segundo, já acabou a execução, mas ele evita a consumação. Fechou? Guardem bem essa diferença. Guardem na memória essa diferença que ajuda vocês a diferenciar na prova. Guardem o exemplo das facadas para a desistência voluntária. Guardem o exemplo do veneno para o arrependimento eficaz. Questão importante. Qual que é a natureza jurídica desses institutos? A natureza jurídica, segundo a doutrina, a jurisprudência majoritária adota que se trata de causa de exclusão da tipicidade. Ou seja, são causas de exclusão da tipicidade. Essa é a visão majoritária da jurisprudência. Há divergência em relação à natureza jurídica, mas para a corrente majoritária da jurisprudência, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz são causas de exclusão da tipicidade. Por quê, professor? Porque elas excluem o crime inicialmente desejado pelo agente. Eles excluem a punição em relação ao crime inicialmente desejado. O agente que pegou a faca e queria matar o seu desafeto, quando ele desiste voluntariamente, há uma exclusão da tipicidade em relação ao homicídio, que era a intenção dele inicial. Por isso, causa de exclusão da tipicidade. Qual tipicidade? Do crime inicialmente desejado. Exclui a tipicidade do crime inicialmente desejado e pune ele pelo que ele fez depois. Entendeu? O que ele fez? Tirando esse crime inicial que ele quis praticar, o que sobrou? No caso das facadas, sobraria o quê? A lesão corporal. Excluída a tentativa de homicídio, nós teríamos a lesão corporal. Então a gente deve ser punido pela lesão corporal. Mesma coisa no arrependimento eficaz. Mesma coisa, tá bom? O agente é punido pelo que sobrou, não pelo que ele quis inicialmente. Compreenderam? Outro ponto importante. Esses dois institutos, eles recebem também a denominação de ponte de ouro. Olha que expressão interessante, ponte de ouro. Por quê? É a ponte por meio da qual eles podem voltar para o caminho, para a seara da licitude. Então eles são conhecidos também como ponte de ouro. Então no caso aqui do exemplo que eu passei para vocês, no caso que a OAB cobrou, nós tivemos o quê? Um caso de desistência voluntária. O agente voluntariamente desistiu de praticar homicídio. Ele responde por lesão corporal. Entenderam? Vamos passar então para a questão 60. Vamos passar para a questão 60, tá bom? Questão 60, vamos passar para a próxima. Pedro e Paulo bebiam em um bar da cidade quando teve início uma discussão sobre futebol. Pedro, objetivando atingir Paulo, desfere contra ele um disparo que atingiu o alvo desejado. E também terceira pessoa que se encontrava no local. Certo que ambas as vítimas faleceram, inclusive aquela cuja morte não era querida pelo agente. Vejam o que houve. O indivíduo, o agente, ele quis atingir o seu desafeto. Ele atingiu o seu desafeto e, além de atingir o seu desafeto, ele atingiu uma terceira pessoa. As duas morreram. Nessa questão, na 60, a OAB cobrou o conhecimento relacionado à diferença entre aberratio ictus e erro in persona. Basicamente isso. Citou aqui também aberratio criminis para dificultar mais a vida de vocês. Só que o ponto básico aqui nessa questão gira em torno da distinção entre aberratio ictus e erro in persona. Esse é o ponto crucial. Erro na execução e erro em relação à pessoa. Isso confunde a cabeça de muita gente. Então vamos lembrar. No erro em persona, pessoal, no erro em relação à pessoa, o que acontece? O agente, ele quer atingir A, só que ele confunde, ele vê o B e acha que o B é o A.
Ele confunde os agentes. Estou começando pelo erro em relação à pessoa. Erro em persona. No erro em persona, o agente confunde o alvo. Ele confunde o alvo. Ele quer matar A. Só que aí ele vê o B, ele acha que o B é o A. E aí ele atira no B, achando que é o A. Então vejo, erro em relação à pessoa. Por meio de uma falsa interpretação da realidade, o agente dispara contra B. Só que na verdade ele não queria matar o B, ele queria matar o A. Entenderam? Ele confunde as pessoas. Ele vê uma achando que está vendo a outra. Compreenderam o raciocínio? No erro em relação à pessoa, é isso que ocorre. É o erro em persona. Entenderam? Agora, no erro na execução é diferente. No erro na execução, o agente ele não confunde as pessoas. Ele está vendo bem aqui, esse aqui é o A, esse aqui é o B. Aqui é o erro na execução. Aqui é o aberratio ictus. Ele não confunde o A com o B. Ele está vendo o A e ele está vendo o B. Só que ao atirar em A, ele pode acabar atingindo o B. É um erro na execução, um erro de pontaria. O agente não tem uma boa pontaria. Ele vai para atirar no A, ele está vendo que o A está na mira. Só que aí por um erro na execução, por um erro de pontaria, o que acontece? Ele pode atingir além do A, ele atinge o B também. Entenderam? Ou ainda, ele não atinge o A, mas atinge só o B. Então vejam, no erro na execução, nós temos uma classificação. Unidade simples e unidade complexa. Então no erro na execução, nós temos unidade simples e unidade complexa. O que vem a ser unidade simples e unidade complexa? Recapitulando. No erro em relação à pessoa, o agente confunde. Ele quer matar o A, só que ele atira no B, porque ele acha que o B é o A. Entenderam? Ele confunde, Ele quer matar um, só que atira no outro, porque ele acha que esse outro é o A. Ele confunde, ele faz uma confusão de pessoas. Isso no erro em persona. Agora, no aberratio ictus, no erro na execução, é um erro na pontaria, é um erro de alvo. Ele não confunde A com B. Então, no erro na execução, nós podemos ter unidade simples ou unidade complexa. Na unidade simples, o agente está vendo A, ele quer atirar no A, ele está vendo que é o A. Só que por um erro na pontaria, ele não atinge o A, ele acaba atingindo o B. Vejam, é erro de pontaria, é erro na execução. Ele não confundiu A com B. Isso é unidade simples. Ele queria matar o A, mas por um erro de pontaria, ele mata o B. Unidade simples. E a unidade complexa? Como que vem a ser a unidade complexa? A unidade complexa, ele quer matar o A. Ele atinge o A. Só que, de novo, por erro de pontaria, além de atingir o A, ele acaba atingindo o B também. Aí nós temos unidade complexa. Vejam que interessante. Na unidade simples, se o agente mirou para matar o A e atingiu o B, ele mirou para atingir o A, só que ele acabou atingindo o B. Nós temos aqui uma situação interessante. Nós falamos em vítima virtual e vítima real. O A que ele queria matar é a vítima virtual. Ele queria matar o A, só que ele errou na pontaria. Ele não acertou no A que ele queria matar, na vítima virtual. Ele acertou no B, que é a vítima real. E aí ele responde, ele não responde pela morte de B. Na verdade, ele responde como se ele tivesse matado a vítima virtual. Vejam que interessante. Para considerar a aplicação da pena, nós teremos que avaliar as qualidades da vítima virtual e não da vítima real. Entenderam? Ele queria matar o A, ele errou na pontaria, ele matou o B. O A vítima virtual, o B vítima real. Na hora de aplicar a pena, eu não aplico a pena com base nas características da vítima real, mas sim com base nas características da vítima virtual, do A. Quem que é A? Vamos imaginar um ascendente, um descendente. Então, ainda que eu não tenha matado o ascendente, ainda que eu tenha disparado e tenha errado o alvo, se eu matei o B, que não é meu ascendente, eu respondo como se eu tivesse matado a vítima virtual. Eu respondo como se eu tivesse matado o meu ascendente. E isso, como vocês sabem, vai ter reflexos em relação ao processo. Nós temos lá o rol das agravantes, entenderam? Vejam que interessante. Aqui a gente fala em vítima virtual e em vítima real.
Entenderam? Muito bom. Isso na unidade simples. E na unidade complexa? Na unidade complexa, o agente de novo erra. Só que agora ele atinge a vítima virtual. E atinge também um terceiro. Ele atinge os dois. E o que nós vamos fazer nesse caso? Nós teremos que aplicar a regra do concurso formal. Na unidade complexa, quando o agente atinge outro resultado além daquele almejado, nós aplicamos as regras do concurso formal. Concurso formal. Entenderam? Nós vamos aplicar as regras do concurso formal. Se ele atingiu esse, ele responde dolosamente, pela morte dolosa, intencional. E o outro, ele responde culposamente. Entenderam? Agora, se ele quis matar os dois, ele usou, vamos supor, um projétil para perfurar os dois. Aí nós vamos aplicar o quê? Concurso formal impróprio. Entenderam? Aí não são as regras do concurso formal relativas ao resultado por culpa. Aí nós aplicamos aquela regra mais rigorosa. Tá bom? Conseguindo entender? Como que a gente vai trabalhar essa situação na unidade complexa? Então vamos lá. Ó, já expliquei para vocês a diferença entre erro em persona e erro na execução. O aberratio ictus já está explicado. Falei para vocês que no aberratio ictus, no erro na execução, nós podemos ter unidade simples ou unidade complexa. Falei da vítima virtual e da vítima real. E na unidade complexa, vimos que se aplicam as regras do concurso formal. Fechou. Muito bem. No aberratio criminis, pessoal, é diferente. No aberratio criminis, nós não temos uma relação de pessoas. Entenderam? Nós temos uma relação de crimes. Relação de crimes. Guardem isso, ó. Resultado diverso do pretendido. Aberratio criminis. Relação entre crimes. Pensem no exemplo clássico. O agente pega uma pedra e ele joga essa pedra querendo atingir o vidro. Só que na verdade ele atinge uma pessoa. Ele não atinge o vidro, ele atinge uma pessoa. Ou vice-versa. Ele joga a pedra para atingir uma pessoa, mas ele acaba atingindo o vidro. Resultado diverso do pretendido. São coisas diferentes. No erro na execução, nós temos uma relação de pessoas, entenderam? De alvos. Já no aberratio criminis, nós temos uma relação de crimes. Ele quer praticar um crime, só que ele acaba praticando um resultado diverso daquele que ele pretendia. Entenderam? E aí vão se aplicar as regras conforme constam no Código Penal. Entenderam? Então vejam, aqui no exemplo, no caso da OAB, na questão 60, vejam, ó, Pedro queria atingir Paulo, desfere contra ele um disparo que atingiu a vítima e também terceira pessoa que se encontrava no local. Vejam, é um caso de erro na execução. Erro na execução. Por quê? Porque a prova aqui não fala que o agente, o atirador, confundiu as pessoas. Não fala que houve confusão de pessoas. Fala apenas que houve um erro em relação à execução. Então é aberratio ictus. Aberratio ictus. Unidade o quê? Simples ou complexa? Simples ou complexa? Na prova. Além de atingir o alvo, ele atingiu uma outra pessoa. Unidade simples ou complexa que nós temos aqui? Isso, complexa. Unidade complexa. Maravilha. Fechou. Entenderam? Questão 61. Unidade complexa. Questão 61. Ó, questão 61 para questão 61. Questão 61 fala assim, ó. Após realizarem o roubo de um caminhão de carga, os roubadores não sabem como guardar as coisas subtraídas. Diante dessa situação, eles procuram Paulo, amigo dos criminosos, e pedem para que ele guarde a carga subtraída no seu galpão por 24 horas, admitindo a origem ilícita do material. Paulo, para ajudá-los, permite que a carga fique no seu galpão, que é utilizado como uma oficina mecânica.
Até o dia seguinte, a polícia encontra na mesma madrugada todo o material no galpão de Paulo, que é preso em flagrante. Muitas pessoas erraram essa questão. Paulo deverá responder por receptação, receptação qualificada, roubo majorado ou favorecimento real. Vejam, o examinador quis aqui fazer uma pegadinha com vocês. Ele quis confundi-los. Ele quis testar o conhecimento de vocês em relação à diferença entre receptação e favorecimento real. Qual que é a diferença entre receptação e favorecimento real? Muitas pessoas foram induzidas a erro. A pessoa viu carga roubada. Ora, se o agente está com carga roubada, se ele está ocultando carga roubada, ele está cometendo um crime de receptação. Porque essa carga roubada, ela é o quê? Ela foi obtida por um meio criminoso. Ela é produto de um crime, ela é produto de um roubo. Logo, se o agente está guardando essa carga, é receptação. Artigo 180. Não. Vocês teriam que ter lido de forma mais atenta a questão. A questão, ela dá dicas, pessoal. A questão, ela aponta o que o examinador quer. Ó que interessante, ó. Paulo, amigo dos criminosos, ó, já começou dando uma colher de chá. Falou de amigo dos criminosos. Amigo dos criminosos, ó. Tá. Então, a principal dica foi essa, amigo dos criminosos. Vejam, aqui o examinador quis cobrar de vocês a diferença entre receptação e favorecimento real. A receptação está no artigo 180 do Código Penal. E o favorecimento real no artigo 349 do Código Penal. Acho que parou, né? Agora voltou. Então vamos lá, ó. Diferença básica entre receptação e favorecimento real. Esses dois crimes têm algumas semelhanças. Por que semelhanças? Porque eles envolvem coisas que são obtidas por meio criminoso. Essa é a principal semelhança. Tanto o favorecimento real como a receptação, eles giram em torno de coisas obtidas por meios ilícitos. Essa é uma das principais diferenças. Perdão, uma das principais semelhanças. Mas a principal diferença é essa, ó, para vocês não esquecerem mais. Na receptação, o agente ele busca uma vantagem, ele busca um benefício para ele ou para terceiro. Terceiro que não pode ser o autor do crime antecedente. De novo, ó, na receptação, o receptador, o agente, ele busca um benefício para ele ou para um terceiro, que não é o autor do crime antecedente. Olha o que diz o artigo 180, ó. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio. Ó, em proveito próprio ou alheio. Esse é o núcleo da receptação. O receptador busca um benefício para ele ou para um terceiro, que não é o autor do crime anterior. Certo? Na receptação. No favorecimento real, é diferente. O agente ele não quer um benefício para ele. Na verdade, ele quer ajudar o criminoso, ele quer ajudar o agente. Vejam a diferença. É bem clara, é bem nítida. Olha o que diz o 349. Prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Essa é a principal diferença. O receptador ele quer um benefício para ele ou para terceiro, que não é o autor do crime antecedente. No favorecimento real, não. A única coisa que ele quer, pessoal, é ajudar o criminoso, é ajudar o agente. Vejam, o dolo, o ânimos, a vontade, a mola propulsora da conduta é diferente. No favorecimento real, ele quer ajudar, igual aqui no caso da OAB, ele quer ajudar um amigo. Ele quer ajudar um amigo. Ele não quer um benefício para ele quer ajudar um amigo. Na receptação, não. Na receptação, ele quer um benefício para ele ou para um terceiro. Entenderam? Essa é a principal diferença entre receptação e favorecimento real. Tá bom? E aqui no caso, muita gente errou porque colocou receptação. E na verdade, a resposta correta é favorecimento real. Tá bom?
Vamos passar então para a questão 62. Essa questão 62 eu acho que foi, olha, a mais difícil. Das questões de penal, foi a mais difícil, pessoal. Vocês concordam? Questão 62 foi a mais difícil? Questão 62. Ó, questão 62. O que diz a questão 62? Em razão do aumento do número de crimes de dano qualificado contra o patrimônio da União, foi editada uma lei que passou a prever que, entre 20 de agosto de 2015 e 31 de dezembro de 2015, tal delito passaria a ter pena maior. João, em 20 de dezembro de 2015, destrói dolosamente um bem de propriedade da União, razão pela qual foi denunciado em 8 de janeiro de 2016, como em curso, blá 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 blá. Vejam, questão difícil. Primeira coisa que o examinador quis saber aqui, se você tinha conhecimento em relação à diferença entre lei temporária e lei excepcional. Esse é o primeiro dado que o examinador quis cobrar de você. Você sabe a diferença entre lei temporária e lei excepcional? Vejam, a lei temporária, o próprio nome já diz, ela tem um tempo determinado de duração. Essa é a lei temporária, ela tem um prazo para acabar. Já na lei excepcional, é diferente. Na lei excepcional, ela não vai durar de forma determinada. A lei excepcional, o que coloca um fim nela é alguma circunstância, é algum acontecimento. Exemplo recente de lei temporária, a lei da Copa. Os tipos penais já nasceram com o germe da sua extinção. Vejam, normalmente o tipo penal é criado, mas o legislador não coloca que aquele crime vai vigorar até certa data. O legislador cria o crime e ele passa a vigorar de modo determinado, até que uma outra lei venha e revogue ele. Na lei temporária, não. A lei temporária, ela já nasce com a data da sua extinção. Na lei da Copa do Mundo, os tipos penais já nasceram com uma data para extinção. Isso é lei temporária. O próprio legislador cria um limite de tempo, cria um limite para a vida daquela lei. É a lei temporária. Já a lei excepcional, ela vai cessar, ela vai findar quando surgir alguma circunstância, algum acontecimento. Imagine o legislador criar uma lei que vai vigorar até o final de determinada epidemia. Vejam, uma lei excepcional que leva em consideração uma circunstância, algum fato, entenderam? Essa é a principal diferença entre lei temporária e lei excepcional. É a principal diferença. O que elas têm em comum? Elas são, elas já nascem, pessoal, com um prazo, seja em razão de um tempo, seja em razão de uma circunstância. É a principal semelhança entre elas. Principal semelhança. Entenderam? Vejam, a questão que pegou. Depois da diferença, o examinador quis saber se você tinha conhecimento em relação a esse termo, ultratividade gravosa. Ultratividade gravosa. Vejam, tanto a lei temporária como a lei excepcional, elas têm ultratividade gravosa. Professor, o que vem a ser isso, ultratividade gravosa? Artigo 3º do Código Penal. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Isso, pessoal, recebe um nome, ultratividade gravosa. Por que ultratividade gravosa? Imaginem que a lei temporária ou excepcional foi criada para vigorar entre 1º de janeiro de 2016 até 31 de março de 2016. Então, a lei temporária ou excepcional, do nosso exemplo, ela vai vigorar. Vamos pegar a temporária para ficar melhor, para combinar com o prazo. A lei temporária. A lei temporária, ela foi criada para vigorar de 1º de janeiro de 2016 até 31 de março de 2016. Os fatos que ocorrerem dentro desse período são por ela abrangidos. Então vamos supor,
aconteceu aqui. Aconteceu em fevereiro o fato. Ela vigora entre 1º de janeiro de 2016 até 31 de março de 2016. Se o fato aconteceu em fevereiro, está dentro do período dela. Ainda que o cara venha a ser julgado depois, em julho, não importa se essa lei não está mais vigorando, não importa. Ela é ultrativa. Ainda que ela não esteja mais vigorando, se o fato foi cometido dentro do período dela, esse fato vai ser acobertado por ela. Elas possuem ultratividade. O que quer dizer? Se o fato foi praticado dentro do período dela, dentro do prazo da temporária, dentro das circunstâncias da lei excepcional, se aconteceu isso, esse fato vai ser abrangido por ela, tanto pela temporária como pela excepcional. Ainda que, quando a gente for julgado, ela já não esteja mais em vigor. Por isso que são ultrativas. E recebe um nome, pessoal, um nome especial, ultratividade gravosa. Professor, por que ultratividade gravosa? Porque a doutrina diz que não se aplica aquela regra geral da retroatividade da lei penal benéfica. Vejam, a Constituição Federal fala: a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Ora, se o fato foi cometido dentro do prazo da lei temporária e o indivíduo foi julgado depois, ainda que a lei temporária não esteja mais em vigor, ela vai se aplicar aquele fato. Não vai haver retroatividade de eventual lei penal benéfica. Por isso que é uma ultratividade gravosa, porque representa uma exceção ao princípio segundo o qual a lei penal benéfica pode retroagir para beneficiar o réu. Vejam que interessante. Recebe o nome de ultratividade gravosa. Qual que é o detalhe? A discussão na doutrina sobre a constitucionalidade do artigo 3º do Código Penal. Embora a doutrina majoritária aceite esse dispositivo, há doutrinadores como Guilherme de Souza Nutti que defendem que o artigo 3º não foi recepcionado pela Constituição Federal. Ora, se a Constituição Federal fala que a lei penal pode retroagir para beneficiar o réu, não é correto falar que o artigo 3º é uma exceção, porque o artigo 3º está no Código Penal, não está na Constituição Federal. A Constituição não fala: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. E também não poderá retroagir no caso de lei temporária. A Constituição não fala isso. A Constituição é abrangente. Fala que a lei penal favorável pode retroagir para beneficiar o réu. Então, para alguns doutrinadores, o artigo 3º não foi recepcionado pela Constituição. Mas, detalhe, boa parte da doutrina entende que sim, essa ultratividade ela é constitucional. Então há uma divergência, mas o que prevalece é que o artigo 3º é constitucional. Tá bom? Conseguiram entender? Viram que interessante esse conflito entre ultratividade gravosa e retroatividade da lei penal benéfica? É um conflito bem interessante para vocês estudarem mais depois, tá bom? Ó, questão 63, penúltima questão. Pessoal, eu vou dar uma interrompida na live porque eu acho que vai cair. Tá? Eu vou interromper a live, eu já volto com as 2 últimas questões. Tá bom? Voltem aqui na live que eu vou interromper para não cair, porque eu acho que vai cair. Eu vou fechar e vou começar outra para explicar as 2 últimas questões da OAB. Tá bom? Voltem aqui, eu vou fechar e já abro de novo. Espero vocês.